Esse é o hino da Conebras. Boa noite, família, boa noite a todos. Meu nome de batismo original é Luiz Antônio e eu vou explicar aqui para vocês a proposta da Missão Conebras para que todos possam ter uma pequena ideia inicial de como que surgiu essa ideia. Então, como eu disse, eu sou nascido na cidade de São Paulo, de 1954, tenho 67 anos, e durante toda a minha vida, desde que me entendo por gente, eu venho trabalhando e venho me envolvendo com ações, com militância, com ativismo, aonde desde cunho social, parte política, eu sempre fui envolvido com essas coisas, dei aula para alfabetização de adultos, sempre procurando ajudar as pessoas dentro das minhas possibilidades. E nesse transcorrer, como qualquer preto velho, vamos dizer assim, a gente acaba também fazendo palestras e se envolvendo com uma série de outros fatores. E eu, depois de um certo tempo, já uns 15, a partir de uns 15 anos atrás, eu comecei a me envolver mais com a parte da militância afrodescendente, buscando as nossas necessidades. E nesses últimos 15 anos eu comecei a fazer muitas pesquisas, viajei para diversos lugares, pesquisa nacional, Brasil, pesquisando a história do nosso povo para que eu pudesse compreender a história contada a partir da nossa irmandade e não a história que está nos livros. E aí a gente começa a ter uma outra visão e perceber o quanto é diferente a história contada pelos livros e as histórias contadas pelas nossas próprias lideranças, né? E a partir daí eu comecei então a fazer todo um trabalho de palestras, dei palestras em diversos ambientes, escolares, sociais, clubes e entidades das mais diferentes possibilidades. Até em Câmara Municipal já dei palestras, ou dei palavra, né, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas consequências e o quanto nós sofremos com o racismo dentro desse país, que é um país extremamente racista. E nesse concurso, né, nesses últimos 15 anos, eu venho sempre trabalhando em cima desse foco. Só que daí aconteceu uma pequena viravolta. Isso aconteceu em maio de 2019. Acordei num desses dias do mês de maio de 2019, sem pensar em nada, com a cabeça totalmente tranquila, só que veio uma posição metafórica da mão apontando, dizendo o seguinte: o Brasil é o país mais racista do mundo. Só que quando eu fiz esse posicionamento de mão, uma leitura me veio à mente, que nós temos um dedo apontando que o Brasil é o país mais racista do mundo, mas que temos 3 dedos apontando para nós, ou para mim, né? E esses 3 dedos me perguntando, e o que eu estou fazendo por mim? Ou quando nós pensarmos como irmandade, a pergunta é, o Brasil é o país mais racista do mundo, mas o que nós estamos fazendo por nós? Ou seja, estamos na totalidade preocupados com um dedo e ninguém está preocupado com 3 dedos que estão apontando para nós. Então, a partir dessa pergunta, o que nós estamos fazendo por nós, eu comecei a fazer uma outra tipo de reflexão. Eu comecei a pensar que potência que nós somos e como que nós podemos fazer alguma coisa por nós, se é que é possível fazer alguma coisa por nós. Ou se o conveniente seria permanecermos permanentemente dependendo de processos assistencialistas, dependendo de ajuda, dependendo de campanhas de fraternidade, dependendo de campanhas de ajuda, seja do governo, seja de cunho privados. Né? Qual que é a nossa possibilidade de fazer alguma coisa por nós? Daí nessa reflexão a gente começa a pensar, ou eu comecei a pensar, né? Que nós somos mais de 110 milhões de afrodescendentes, segundo o IBGE. Né? Nós somos mais de 110 milhões de afrodescendentes. E isso corresponde a um número equivalente à 12ª população do mundo. Né? Então, como que a gente pode, diante de um potencial desse, de sermos a 12ª população do mundo e sermos totalmente dependentes de um sistema assistencialista? Então, a partir daí, comecei a fazer toda essa reflexão. Né? Se nós somos correspondente à 12ª população do mundo, quais são as populações que estão à frente da nossa? E o que elas conseguiram fazer com o número que elas têm maior que o nosso e o que os outros menores que o nosso conseguiram fazer?
Aí, dentro desse estudo, a gente começa a perceber que poucos são os países, no mundo hoje, são mais de 190 países, e nós temos uma população equivalente à 12ª população do mundo. Isso não é pouco, né? Então a gente precisa, e aí foi fazendo uma reflexão, comecei a conversar com outras pessoas e fomos somando as ideias, e as pessoas também começaram a concordar com esse tipo de reflexão, que uma população equivalente à 12ª população do mundo não faz sentido ela ser dependente. Não faz sentido ela sobreviver a partir de assistencialismo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar essa 12ª população do mundo, que posterior a ela seriam mais de 180 países, têm menos população do que nós, né, equivalente à nossa. Nós temos que fazer alguma coisa que a gente se torne independente e transformar essa população, essa característica de 110 milhões, em uma força que seja capaz de se autossustentar. Daí a gente começa a analisar outras populações, outras colônias menores dentro do Brasil mesmo, nenhuma chega a 50% do que nós somos. Não tem 60 milhões de nipo-brasileiros, não tem 60 milhões de italianos no Brasil, não tem 60 milhões de alemães, não tem 60 milhões de portugueses, não tem 60 milhões de ingleses. E daí você começa a ver as estruturas que essas colônias ou com essas etnias têm no Brasil, elas estão totalmente estruturadas, com representações, com força política, com força econômica, com força social. E como nós, com o dobro desse potencial de pessoas, não temos nenhuma representação, não temos nada que podemos dizer, isso é nosso, isso foi construído por nós, a não ser aquilo que foi construído por benevolência do governo ou de alguma doação. Então a gente começa a pensar sobre isso daí. Daí, dentro dessa reflexão, conversando com outras pessoas, já a partir de maio de 2019, foi surgindo as ideias, né? Então nós temos que transformar esses 110 milhões em potência. Daí comecei a fazer uns cálculos, se 110 milhões, se nós montarmos uma organização onde cada um colabora com R$1, a arrecadação nossa será de 110 milhões por mês. Todo mês entrando 110 milhões em caixa. Então isso será um volume significativo e a partir daí é só nós decidirmos o que fazer. Como utilizarmos esse potencial, como utilizarmos esses recursos. Aí não precisamos depender de ninguém. Porque com uma arrecadação mensal desse nível, basta a gente ter uma estratégia e ter inteligência para organizar. E aí que a gente começou então a falar, então vamos montar uma organização. Daí foram se aproximando as pessoas, fomos pensando em como que a gente tinha que se estruturar, daí saiu o estatuto, saiu o regimento interno, saiu o logo, saiu uma série de definições, e é isso que nós estamos fazendo hoje. E a partir daí chegou a seguinte conclusão. Todos nós sabemos, e muitos de nós ouvimos desde criança, que a educação é a solução, mas que nenhum governo investiu em educação até hoje, isso é fato. Então, o que nós pensamos então? Então, qual que é a questão? E daí não é difícil, não há necessidade de fazer muitas reflexões para se chegar à conclusão que de fato a educação é a solução para a nossa etnia, para o nosso povo afrodescendente. Então, nós começamos a pensar isso, vamos focar em educação. Então, todos esses recursos que nós conseguimos agregar, seja ele pessoal, ou seja ele a partir de uma contribuição mensal, a partir de R$1, né? Porque se essa contribuição for de R$1, nós teremos aproximadamente uma arrecadação de 110 milhões. Mas se ela for de R$5 por mês, daí já vai para 500 milhões. E daí chegou um momento até que eu cheguei a ficar em dúvida. Falei, será que eu estou fazendo as contas certas? Né? Será que matematicamente eu estou fazendo certo? Será que 110 milhões vezes R$5 vai dar 510 milhões por mês entrando em caixa? Eu fiquei pensando assim, cheguei até a perguntar para outras pessoas mesmo. Falei, faz essa conta aí, vê se está certo, né? Porque eu fiquei assustado com a potência que a nossa Irmandade tem guardada e não tem consciência dessa potência. Fica dependendo de assistencialismo. Então a Conebras vem trazer essa proposta de que nós não dependemos de ninguém. Se nós nos reunirmos, não dependemos de ninguém e não tem para ninguém. A partir daí surgem aquelas colocações, né? Vem o outro e fala assim, mas teve um brasileiro que sofreu racismo no shopping tal, bateram nele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que a Conebras vai fazer? A resposta da Conebras é o seguinte, vamos arrecadar recursos e construir um shopping para nós.
Ah, não sei quem não foi permitido entrar ou não tem emprego. Ah, vamos arrecadar recursos e vamos construir as nossas empresas. Ah, não sei quem quando vai no hospital é maltratado. Vamos arrecadar recursos e construir nossos hospitais. E não precisam ser construções excludentes, né? Ou construções de apartheid, não. Mas construções onde os nossos serão atendidos com uma condição de proprietário daquilo. E não como uma condição de favor ou, sabe, atende-se dá tempo. É uma série de coisas que a gente pode mudar a partir do comportamento, de nós entendermos que aquilo que nós estamos utilizando, que aquilo que nós estamos frequentando é de nossa propriedade. Isso vai resgatar a nossa autoestima, isso vai melhorar a nossa postura, isso vai mudar o nosso comportamento, isso vai mudar o nosso posicionamento diante da sociedade e a partir daí nós vamos construir uma sociedade afro-brasileira que vai interferir na sociedade do mundo e com extremamente simplicidade, com essa simplicidade. Basta a gente se reunir em uma organização e contribuir para que ela seja forte. A partir daí depende de nós, depende unicamente de nós. Aí vem pessoas já diante desde quando nós começamos a construção sugerindo diversas alternativas, né? Ah, vamos participar de editais, ah, vamos pegar patrocínio do Bradesco, patrocínio não sei de quem, não sei de quem. Eu tenho colocado o seguinte: nós não precisamos de patrocinadores. A necessidade de patrocínio, de participar de edital, vai vir a partir da indiferença da Irmandade. Se a Irmandade não entender, se a Irmandade não quiser ser independente, se a Irmandade precisar ser tutoriada, né, no sentido de ter tutores, né, de ter alguém para ficar fazendo as coisas por ela, aí sim, aí a gente é obrigado a partir para editais e patrocínio, porque a Irmandade não quer assumir a responsabilidade de construir seu próprio futuro, de construir seu próprio presente, de construir seu sistema educacional, de construir seu black money. Ou seja, a proposta da Conebras é assumir a responsabilidade de construir aquilo que nós queremos. É essa a condição que a Conebras vem trazer, assumirmos a autorresponsabilidade, sem abrir mão dos nossos direitos. Porque muitas das coisas que estão aí, ou que deveriam estar, são custeadas com os impostos que nós pagamos. Então nós temos direitos, por lei, de usar daquilo que tiver de melhor. Nós temos direito, mas nós não precisamos ficar esperando que isso aconteça. Então, uma das realizações, e talvez a principal realização da Conebras, quando a gente chegou à conclusão que tudo seria a partir de um processo de educação, é criar o próprio Sistema Educacional Conebras, conhecido entre nós com a sigla SEC, SEC, Sistema Educacional Conebras, onde nós temos o projeto de construirmos mais de 5.000 creches, porque o Brasil tem 5.640 municípios aproximadamente. Então a ideia da Conebras é construirmos um sistema educacional em cada município brasileiro, desde que ele tenha a condição de sustentar cada um sua própria creche ou seu próprio sistema educacional. E a partir daí nós íamos avançando nesse sistema educacional até chegarmos ao ensino médio, até chegarmos a ter a Universidade Conebras. E os nossos alunos sendo formados dentro do nosso sistema por um ensino afrocentrado, onde iremos aprender toda a nossa história, não a história contada nos livros dos colonizadores, mas as histórias contadas pelos nossos próprios professores, pelos nossos próprios pesquisadores, pelos nossos próprios historiadores. A proposta é que, da portaria da creche até a reitoria da Universidade Conebras, todos sejamos afrodescendentes. As nossas crianças serão criadas nesse ambiente. Essa é a proposta que a Conebras traz. E, consequentemente, na consequência desse sistema educacional, da creche até a universidade, vai acontecer o que nós estamos chamando de efeitos Conebrais. E o que seriam esses efeitos Conebrais? Tudo que for surgindo como autossustentação do sistema da coluna principal, que vai ser a educação. Né? O sistema, a sustentação, os fornecedores, as indústrias que vão crescendo em paralelo, as ideias que vão se transformando a partir da autoestima sendo renovada e da potencialidade sendo declarada. A partir do momento que nós vamos nos sentindo capazes, tudo que vai construindo ao redor ou em paralelo a isso, nós estamos chamando de efeitos colaterais. E aí quando perguntam para mim, o que pode ser feito a partir dessa organização com 110 milhões de associados? Eu digo, se você tiver tempo, a gente começa a fazer uma lista. Mas tem que ter tempo,
tá? Porque é muita coisa. Então nós podemos construir tudo o que nós quisermos se nós nos reunirmos. Então a proposta parece extremamente plausível de ser feita. É possível de ser feito sim, mas só temos uma grande dificuldade para fazer isso. E aí numa entrevista que eu fiz, numa conversa que eu tive com um músico da banda Baiana System, quem é da Bahia sabe quem é essa banda, uma banda famosa, e eu fui conversar com o músico depois, daí eu falei para ele, você tem um tempo para ouvir uma ideia? Daí ele falou assim, tenho sim, eu falei, uma coisa rápida. Olha, nós temos uma proposta, é a Missão Conebras. Construirmos 5.647 creches e implantarmos o sistema educacional Conebras. Da portaria até a reitoria serão todos afrodescendentes. Com qual recurso? Somos 110 milhões. Cada um dá R$1, dá 110 milhões entrando por mês em caixa. Vai chegar uma hora que vai sobrar. O projeto é esse. Ele falou, tá, mas o que mais? Eu falei, é só isso. A partir daí o resto são efeitos que vão sair a partir dessa causa. Ele respondeu para mim o seguinte, é tão simples que dá medo. Essa resposta dele eu não conheci, porque de fato ele deu uma resposta muito resumida e muito certa. Fazer isso é muito simples, é muito simples. E a partir de se reunir e contribuir, se vocês acharem, ou quem achar que isso é algo miraculoso, não é, porque o japonês faz isso, o português faz isso, o italiano faz isso, o alemão faz isso, o russo faz isso, o croata faz isso. Agora, recentemente, com esse negócio da guerra lá da Ucrânia, eu fiquei sabendo que tem uma cidade aqui no Paraná, que chama Prudentópolis, onde a maior parte da população são ucranianos. Eu não sabia disso. Tá? E por que apareceu no noticiário? Porque todos os ucranianos que estão vindo de lá para o Brasil, refugiados, estão sendo recepcionados nessa cidade, onde lá eles têm todo o suporte, assistência médica, residência, está sendo todos acolhidos. Agora eu digo para vocês, os que vêm refugiados de Uganda, de Angola, de Moçambique e chegam aqui no Brasil, eles estão sendo acolhidos aonde? Aonde que nós que somos aqui 110 milhões estamos acolhendo os nossos irmãos que vêm do continente africano, refugiados ou não? Então, que vergonha é essa que a gente tem que sentir? Ou por que não sentimos isso, então? Por que nós não sentimos a necessidade de fazer esse acolhimento? Talvez porque também, né, nós não temos nem condição de acolher a nós mesmos ou os nossos mais próximos, quanto mais acolher refugiados. Mas nós temos condição. É essa que é a proposta que a Conebras vem despertar. Abram os olhos, nós temos condições. Somente nós não sabemos que nós temos condições. Todas as demais etnias sabem. Tanto é que até hoje eles sempre foram contra a qualquer tipo de aglomeração de afrodescendentes. Desde a história mais antiga. Quem conhece um pouco de história sabe disso. A famosa lei da vadiagem e outras. Tanto é que vira até piada, né? Que diz que onde um ou dois negros estiver junto é quadrilha, ou seja, não podem estar juntos. E isso até hoje é assim. Então, quando a gente tem uma lavagem cerebral que nos afasta e nós nos acomodamos dentro desse afastamento, né, eu considero dizer o seguinte, o trabalho que os escravocratas fizeram diante da Irmandade Afrodescendente foi algo fantasticamente perfeito, deu extremamente certo. Deu extremamente certo. Eles deveriam receber um prêmio Nobel. Porque até hoje, e tanto é que hoje na Conebras, nós chegamos a... Hoje não, quando nós estávamos definindo os critérios da Conebras, a gente já chegou a essa condição. A maior dificuldade para implantar a ideia da Conebras não serão os racistas, não será a política, não será a polícia. A maior dificuldade para implantar o projeto Conebras somos nós mesmos. Porque nós mesmos não aceitaremos ou faremos grande resistência em aceitar nos unir para um projeto. Nos unir para um foco que irá transformar o presente e transformar o futuro. A proposta da Conebras é uma proposta a longo prazo. Para nossos netos, para nossos filhos, para nossos bisnetos. Porque o próprio sistema educacional que a Conebras está colocando, da creche até a universidade, ele não vai ser concluído em menos de 25, 30 anos. Então, o primeiro fruto efetivo de universitários formados pelo sistema educacional Conebras é daqui a 25, 30 anos. Por isso que político nenhum investe. Por isso que ninguém defende essa tese. Por isso, se ficarmos esperando, continuaremos com o ensino para sermos servidores, continuaremos com o ensino que nos prepara para ser faxineiro, continuaremos com o ensino que nos prepara para ser guarda ou porteiro, qualquer coisa assim.
E aqueles que conseguem, através da cota, chegar num nível superior numa formação, não conseguem emprego. Simples assim. Não conseguem emprego. Então, esse sistema, nós temos que sair fora desse sistema. Nós temos que criar o nosso próprio sistema. O alemão tem escola, espalhado em tudo quanto é lugar do Brasil. O italiano tem escola, o português tem escola próprias, eu estou falando, escolas próprias. O japonês tem escola própria, o judeu tem escola própria, o inglês tem escola própria, o francês tem escolas próprias. Só nós não temos. Nós temos 2 ou 3 exemplos aí minguados, pequeniníssimos, e mesmo assim dentro de um sistema. Não, tem 2 ou 3 que estão dentro de um sistema afrocentrado, tá? Mas tem mais um ou 2 que estão dentro do sistema com base eurocêntrica. Então não vai tirar nossa autoestima, não vai mudar a nossa autoestima, não vai resgatar a nossa autoestima. Nossa autoestima só será resgatada quando nós pegarmos lá do berço e ensinar todas as riquezas que são descendentes do nosso império, da nossa história, da nossa africanidade. E que as nossas crianças não tenham imagem, aquele corpo negro cheio de cicatriz. Que é isso que nos ensina. Como é que eu vou ter autoestima com uma imagem dessa na minha formação como pessoa, como ser humano, como adulto, como gente, se essa é a imagem que eles vão reforçar para que fique na minha cabeça? Então nós precisamos criar um sistema educacional e a nossa insistência dentro do sistema educacional está baseado, por exemplo, em cima do que diz Mandela, que as crianças não nascem racistas, elas são feitas racistas. Né? Então nós temos que trabalhar desde a creche. E aí, dentro desse conceito desde a creche, não haverá nenhuma distinção. Qualquer criança poderá estudar lá, seja japonês, alemão, inglês, francês. Quem quiser estudar dentro do sistema educacional pode. Só que ele vai aprender Urubá, vai aprender Candomblé, ele vai aprender todas as filosofias baseadas em historiadores africanos, ele vai aprender, sei lá, tudo que for referente à capoeira, ele vai ter que aprender tudo isso. Mesmo ele sendo asiático, sendo alemão, sendo o que for, mas pode estudar. Só que ele vai ter que aprender tudo isso. E a história que vai ser contada para as nossas crianças no estado de formação é uma história que vai falar de outros impérios, que ninguém fala. Que vai falar de gênios como Imhotep, que ninguém fala. Que vai falar de médicos, que ninguém fala. Né? Que vai falar de cientistas, que ninguém fala. Que vai empoderar as nossas crianças, que elas vão se sentir orgulhosas de ser. Coisa que hoje, ou há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, quando eu fazia palestras nas escolas, eu chegava nas escolas e perguntava: quem aqui é afrodescendente? As nossas crianças abaixavam a cabeça, com vergonha de se identificarem como tal. Então, o sistema educacional faz um crime com as nossas crianças. Ou nós tiramos as nossas crianças desse sistema, ou serão todos permanentemente com vergonhas de serem negros. É isso que a gente tem que renovar. Se nós não pegarmos lá no fundo, lá na causa, pegar lá no berço, nós não vamos conseguir reverter esse processo. Porque muitos dos que estão hoje já adultos, eu já cheguei com muitos deles e falei: olha, tem uma proposta aqui. A proposta da Conepras é assim, 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 assim. E o que eles falam? Não, esse assunto não me interessa. Como que pode um irmão afrodescendente falar que um assunto desse não interessa? Alguma coisa está modificado em seu interior, em seu subconsciente, em sua personalidade, para ele chegar ao ponto de dizer que esse assunto não interessa. Como pode não interessar isso? Então, essa é a proposta que eu trago para vocês, uma proposta simples, de difícil complexidade, como tudo que é simples, né? Tudo que é simples é difícil de fazer, mas nós temos potência. Eu fiz uma palestra com uma live, né? Com o pessoal de Luanda. Daí, depois de toda a explicação, explicando o processo da Conebras e tal, ele falou assim: poxa, estamos juntos. Como que nós aqui de Luanda pode ajudar vocês no Brasil a constituírem, a montarem a Conebras? Eu disse: quantos vocês são aí? Né? Ele falou assim: aqui nós somos, não lembro agora, 50, 60 milhões. Eu falei: no Brasil nós somos 110 milhões. Quem que tem que ajudar quem? Vocês ajudar o brasileiro, o afro-brasileiro, ou o afro-brasileiro se organizar a ponto de chegar a ajudar vocês? Então essa é a proposta. É possível fazer. Só que ninguém vai fazer por nós, porque isso vai nos dar independência, vai nos dar autonomia e vai resgatar nossa autoestima. Ninguém vai fazer isso por nós, gente. Se nós não abraçarmos a nossa própria responsabilidade de dizer: nós vamos mudar o nosso presente, nós vamos construir o nosso futuro do jeito que nós achamos que tem que ser. Ninguém vai fazer isso por nós. Nós precisamos acordar. Passou da hora de acordarmos.
Então, como eu disse, a proposta é extremamente simples, muito simples mesmo. A construção dela é tão complexa como tudo que é simples, mas nós temos condição de fazer. Nós temos condição, pelo menos, de sermos a geração que deu início a essa mudança. Talvez a gente vai demorar um pouco para construir, chegar à conclusão, ao top ao ponto mais alto desse projeto. Vai demorar, mas alguém tem que começar. Então, hoje, dentro da Conebras, nós estamos com 56 voluntários, tá? São pessoas que toparam a ideia. Não é fácil, porque todos eles têm suas atividades, né? Trabalho, estudo e família e tal, e ao mesmo tempo, como voluntários, procuram ajudar a desenvolver o conceito Conebras. Já temos estatuto, já temos um livro feito, né? Temos um livro que ele tem esse título, né? Não sei se vocês conseguem ver. Acho que não vai ver por causa do fundo. Deixa eu ver. Não vai haver por causa do fundo. Mas depois eu mostro para vocês novamente. É um livro que tem por título O que estamos fazendo por nós. Eu tenho dito também para que não sigam o Luiz Antônio. Não sigam. Eu sei dos riscos de trazer uma proposta desse tipo. Talvez a gente não tenha aqui condições de entrar em detalhes muito mesmo assim do potencial dessa ideia. Tá? Então temos esse livro que eu falo, ó, não siga o Luiz Antônio. Se você acredita na ideia, segue a ideia, faça o que você puder fazer para que essa ideia vá para frente. Tá? Esquece o Luiz Antônio, porque tem riscos, né? Tem riscos mesmo. Então eu espero contar com vocês. Tá? Vou abrir agora para perguntas. Tem muita coisa para a gente responder, tem muita coisa para a gente pensar. Como eu disse, estamos em 56 voluntários dentro da Conebras, divididos em 17 equipes, alguns sobrecarregados, outros ajudando dentro da disponibilidade de cada um. Tem muita coisa para ser feita. É isso, resumidamente, para vocês. Espero que eu tenha respondido ou preenchido algumas das lacunas. E qualquer pergunta que vocês queiram fazer, agora fiquem à vontade para batermos um papo aí e, dentro do possível, procurar responder. Aquilo que eu não souber responder, é como eu disse, estamos em construção. Então pode ter muita coisa ainda que não foi pensado, né? Muita coisa que ainda precisa ser organizado. Tá? Mas nós estamos abertos aí para esperar a colaboração e alegar que não tem tempo não funciona, tá? Não funciona, porque os racistas têm tempo. Então, se eles têm tempo, nós temos que ter. É isso, gente. Fique à vontade aí para fazer a pergunta. O que eu puder responder, eu respondo, o que eu souber. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos aí. Podem me perguntar.